Este é mais um resumo de livro que a Estação Vagalume traz para você. Neste áudio, apresentamos o resumo dos capítulos 18 a 20 e também uma retrospectiva dos capítulos anteriores do livro Gestação da Terra, da criação aos dias atuais, uma visão espiritual da história humana, de autoria do espírito Alex Arthur e psicografia de Robson Pinheiro. Nesta obra, o autor nos conta desde a formação do planeta e como Cristo delimitou o espaço cósmico e atraiu energias com seu próprio magnetismo para densificá-las e formar nosso planeta e sistema solar, responsável que era pelo desenvolvimento das mônadas que lhe foram confiadas. Se você quiser saber mais sobre mônadas, ouça os resumos anteriores com link na descrição deste áudio. Melhor ainda se você ler o livro completo, que pode ser adquirido na editora Casa dos Espíritos, em sua nova versão com mais informações, pois essa edição que eu estou resumindo é ainda a versão que já está esgotada. Nesta retrospectiva deste penúltimo resumo, pois estamos chegando ao fim da obra, o autor diz que a humanidade já mostra um novo entendimento sobre a evolução espiritual, pois conceitos sobre vida após a morte, reencarnação, mundo espiritual já se tornaram comuns entre as pessoas, divulgados até em novelas de TV. Tudo isso devido ao mérito da obra de Kardec e todo o plano que se iniciou desde a vinda de Jesus com a grande falange de espíritos chamada Espírito de Verdade, para que esses ensinamentos se concretizassem na Terra, uma verdadeira saga que nós veremos agora. Não vivemos ao acaso, tudo é parte de um grande plano. Esta obra, só um instante, essa obra mostra a evolução do comportamento espiritual humano através de acontecimentos, conflitos, guerras, desde a formação de nosso planeta. Foram grandes as vitórias do espírito humano, apesar de muitas vezes tingirmos o planeta de vermelho de sangue com guerras para chegarmos à modernidade. Apesar de todas as conquistas da humanidade, ainda não foram suficientes para estabelecer a paz entre os homens e especialmente dentro de nós. O intuito desta obra não é juntar conhecimento sobre os fatos históricos, mas refletir sobre nossa atuação como espíritos ao longo de nossa história. Já caminhamos tanto, então vamos dar valor às nossas conquistas, porque quando aprendemos com o passado, temos mais base para não repetir os mesmos erros e chances maiores de acertos no futuro. Será que aprendemos com o passado? Então, no resumo de hoje, o autor, eu vou fazer essa retrospectiva a partir também do capítulo 4, que o autor explica que nosso princípio espiritual
essa mônada, ele se desenvolveu primeiramente no reino mineral, porque esse quantum de energia da mônada, ele precisava adquirir habilidades para densificar-se aqui na matéria, no planeta, e formar a complexidade de um corpo humano. Ele tinha que ir gradativamente adquirindo habilidades orgânicas em primeiro lugar, né? Então, este princípio, ele no reino mineral, como as pedras, né? O que essa energia desenvolveu, né? A capacidade de atrair e repelir elétrons, presenciando assim o fenômeno do magnetismo e densificação das energias para a formação de corpos materiais. Em seguida, no reino vegetal, desenvolveu importantes fenômenos vitais para o crescimento por divisão celular, regeneração dos tecidos, reprodução, fluxos de fluidos pela seiva, trocas gasosas alternando dia e noite, desenvolvendo ainda formas orgânicas, né? E nascimento, desenvolvimento, morte, transformação. Depois, pelo reino animal, desenvolveu os instintos, a percepção, aprimoramento das sensações, que eram os rudimentos dos sentimentos. E, finalmente, em nossa fase atual de reino hominal, desenvolvemos a inteligência, o livre-arbítrio, o pensamento contínuo, a razão, aprimoramos sentimentos e, finalmente, a responsabilidade sobre as escolhas e atitudes, porque deste rudimento de instinto e sentimento dos animais, o nosso sentimento se aprimorou e existe um espaço de tempo. Nós sentimos para depois pensar, né? E nesse espaço há tempo para escolhermos o que vamos fazer com este sentimento. Fomos ofendidos, estamos com sentimento de raiva e vamos partir para cima do outro, quebrando tudo? Não. Então, temos este espaço de tempo, ou então fomos traídos e abandonados, vamos ficar com esse sentimento de mágoa, rancor, remoendo isso para o resto da vida. Para isso, temos a razão, o pensamento contínuo e a responsabilidade para escolher tanto atitudes como o que sentimos. O que vamos guardar? Vamos guardar esse lixo de sentimento em nosso coração? Ainda não aprendemos, apesar de todos esses milhares de anos, nos direcionar para escolher por meio dos sentimentos o que é melhor para nós. Estamos começando ainda a despertar para esta fase. São os sentimentos que nos direcionam e orientam os nossos pensamentos. Quando não atendemos os sentimentos, os chamados do coração, e dizemos sim, quando na verdade preferimos estar dizendo não, fazendo coisas contrariadas ou para agradar, vamos nos anulando, entristecendo, desanimando, saindo de nós, nos afastando
desgastamos da nossa vitalidade, da nossa vontade, tudo se torna pesado e podemos entrar então em depressão, pânico, quando há muita ansiedade ou diversas outras doenças psíquicas e conflitos internos. Vamos refletir então sobre a causa das nossas contrariedades. A maioria das vezes, esta fragilidade é nossa e podemos trabalhar para superá-las, ao invés de culpar situações ou pessoas. No capítulo 5, o autor fala sobre as emigrações planetárias de juízos periódicos que sempre existiram na Terra e em outros planetas. Estes juízos significam apenas uma adequação de novas etapas evolutivas, mas estamos atravessando um período de juízo geral e não de pequenos grupos de espíritos como foram anteriormente. Por isso, a consciência cósmica começa a se realçar na humanidade. Mas, por outro lado, um medo, ansiedade generalizada toma conta das pessoas, pois os espíritos, mesmo inconscientemente, temem ter que migrar da Terra para outros orbes, outros planetas menos evoluídos. Então, se rebelam. O autor explica que nosso conflito interno terminará aos poucos e, por consequência, o conflito da nossa sociedade, por reflexo, também terminará aos poucos, dependendo da como despertarmos a nossa espiritualidade, nos colocando acima das circunstâncias das coisas que nos acontecem na matéria, acima de tudo, vivendo plenamente como espíritos, né? A nossa verdadeira face espiritual, buscando nossa autenticidade, agindo com a mente e as nossas ações conforme aquilo que sentimos, com que está no coração, com a nossa verdade, conectados, né? E não para agradar ou manipular pessoas, ou devido a rancores, ou devido ao que aprendemos, crenças, né, que limitam, enfim, nos deixando todas essas coisas de lado, mágoas, tristezas, e guardando o nosso coração no comando, a nossa essência, né? Dominando as vontades impulsivas, sentimentos menores, até termos o domínio de nosso corpo sobre um estado de paz. Aí sim teremos a cura dos nossos males e nem precisaremos adoecer e não teremos mais a necessidade do esquecimento a cada reencarnação, tendo que começarmos nossa vida do zero. Porque o esquecimento vem para nos dar um alívio e uma chance de convivermos em paz. Já pensou? Se lembrássemos que nossos parentes foram inimigos do passado, ou nós próprios já fizemos muito mal a eles, como poderíamos viver com essa consciência, né?
como resgatar, né? Então, esquecemos, zeramos e é uma grande bênção essa oportunidade. Mas se não tivermos mais maldade no coração, ações impróprias, traumas, memórias ruins para apagar, não há mais necessidade de esquecimento. Aprenderemos então a viver o presente com o passado apagado na grande lei do auto-perdão e do perdão a todos, né? E aprendendo a amar todos os instantes da vida. E como a nós próprios, amar a nós a oportunidade da vida para nosso crescimento, sem ficar exigindo, né? Especialmente sem plantio, com exigências descabidas, né? Fora das leis do mérito. Mas a boa notícia é sempre o autor otimista que a consciência cósmica já está se realçando na humanidade. O espírito Arthur lembra que todas as civilizações da Terra têm registros da cooperação alienígena no auxílio da nossa evolução. Os seres de outras terras, desde as primeiras civilizações, enviados pelo nosso Cristo planetário, vieram impulsionar o progresso do nosso mundo. E também, durante a formação do planeta e de todos os povos, sempre houve amparo e a condução amorosa desses seres mais evoluídos e nunca estivemos desamparados no percurso de nossa evolução, como veremos logo adiante. O autor conta que em todos os mundos e civilizações sempre houve épocas de transição planetária, como eu já disse, com idas e vindas de espíritos, alternando reencarnações de diferentes raças, civilizações, países, planetas, justamente na tentativa de acabar com o preconceito, né? Já pensou? Hoje somos orientais, amanhã somos africanos, depois somos brancos, depois somos indígenas, nascemos na Europa, depois na Ásia, depois nas Américas. Então, não há razão, não tem mais cabimento esse pensamento de preconceito de raça ou de etnia, e a mesma coisa de classe social. Hoje estamos com status melhor, amanhã nasceremos numa comunidade humilde. Então, vamos pensar nisso, nesse rodízio, né, que existe. Hoje somos filhos daquele pai que é autoritário, mas na outra vida, nós que fomos autoritários e ele que foi o nosso filho. Já pensou esse rodízio dentro da própria família, trocando os papéis, invertendo? Sempre no intuito evolutivo de crescimento espiritual e aprendizagem de um modo mais adequado ao nível evolutivo de cada ser, é que fazem estas transições, harmonizando assim as faixas de frequência vibratória dos seres, na frequência mesmo, como eles vibram, né? Como nós vibramos, os átomos e tudo mais, em hertz, né? Em grupos mais homogêneos,
para podermos acompanhar as lições como alunos na escola, agrupados em cada série, de acordo com suas capacidades de desenvolvimento, para que possam acompanhar, assim, o aprendizado com mais facilidade e evoluam de forma mais leve, sem traumas ou cobranças. Após a destruição de Atlântida, os espíritos que migraram de lá para virem à Terra tinham a função de nos ajudar na evolução, pois eles eram mais evoluídos, mas contrariados e revoltados por migrarem para um planeta mais atrasado, ao invés de nos ajudar, afundaram ainda mais o mal, no mal, né? Por se sentirem injustiçados, tornaram-se assim vingativos, destruidores de toda a obra do progresso da Terra. Desenvolveram uma sociedade espiritual com esta finalidade de colocar seus planos diabólicos de destruição da Terra e merecendo assim o título de dragões. Dragões da maldade, né? No Crepúsculo dos Deuses, que é um livro com este nome, do espírito Ângelo Inácio, psicografado por Robson Pinheiro também, encontramos detalhes deste êxodo planetário e da chegada dos dragões na Terra. Vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse na origem dos dragões, né? O autor continua com as reflexões e diz que este é o cenário que se repete nos mundos e estamos atravessando na Terra atualmente. Um novo momento de transmigração planetária, em que o mal teme migrar para planetas menos evoluídos para recomeçarem a sua jornada. Então declaram guerra contra a humanidade para a destruição do nosso planeta, na atitude infantil de dizer: já que eu não posso ficar, ninguém fica. Entendem? Então, é isto que está acontecendo. E o que vemos nas atitudes infantis dos governantes do nosso planeta reflete bem esta mentalidade, né? Então, o autor alerta mesmo, vamos pensar bem quem escolhemos para nos governar, pois os dragões, eles enviam seus enviados aqui encarnados para agirem de acordo com as suas ordens que são passadas durante o sono. Às vezes até em forma de hipnose, para agirem daquela forma, né? Num grande plano de domínio e destruição do planeta e da humanidade. Basta ver o que está acontecendo em todo o mundo, nas tentativas de destruição da família, da moral, da nossa liberdade de escolha, liberdade de expressão, inversão de valores generalizada, intuito de baderna, desordem mesmo, tirar a propriedade privada, como na era medieval, que era assim, né? Os feudos comandavam tudo e não
com finalidades de mudança evolutiva para o crescimento pessoal de cada um, de ordem, de progresso, de união, de reconexão com o sagrado de cada um de nós. Pensem bem. No atual cenário brasileiro, estamos em outubro de 2024, às vésperas das eleições, assistindo o reflexo deste plano de destruição do nosso planeta. A nova ordem mundial, composta por agentes encarnados dos dragões, tenta monopolizar as finanças do mundo para ter domínio dos humanos e levar à destruição planetária, mesmo que eles próprios venham a perecer com isso, como os pilotos kamikazes japoneses, né, que achavam honroso morrer em nome da pátria e destruindo assim o inimigo. Eles pilotavam aviões carregados de bombas e se arremessavam contra os alvos, morrendo juntos. Então, vamos pensar bem, né? Nessas próximas eleições, quem escolhemos? O mestre nos orientava desde épocas remotas, quando levas de espíritos eram trazidos para a Terra. Nunca estivemos sós, sem amparo, nessa jornada milenar. Vamos honrar este amparo e todo o nosso percurso de crescimento espiritual, nossos esforços, nossas alegrias, nossas conquistas, nossos desafios vencidos e preservar esse planeta maravilhoso que vivemos. O autor provoca essas reflexões para não repetirmos o que já deu errado, né? Nestes capítulos seguintes, do 9º ao 17º, o autor percorre a história de várias civilizações desde a antiguidade. No Antigo Egito, passa por Israel, contando que, sobre o auxílio recebido do alto, inclusive extraterrestre, como os Néflins, os homens gigantes, e de espíritos antigos, como Francisco de Assis, Lutero e vários outros que reencarnaram para colaborar com a evolução de cada povo, sem que nenhum ficasse esquecido. Em todas as épocas e áreas do conhecimento, arquitetura, ciências, filosofia, política, música, ele descreve, né, a evolução também religiosa, a filosofia, tudo, o poder dos papas, a Inquisição, os abusos, né, dos tribunais do Santo Ofício, a mistura da religião com a política, né, tanto no Estado de Israel como no Vaticano, que é até hoje misturado um pouco, né, a reforma da Igreja até a vinda de Kardec para ressuscitar os ensinamentos simples de Jesus sobre a vida após a morte e a reencarnação. O autor propõe a política do si, para que o homem se conheça, se modifique, melhore o que deseja, melhore em si o que deseja ver ao seu redor, como nos dizeres de Gandhi, né, que libertou a Índia com a política da paz interior, né? Seja a mudança que queremos ver na sociedade. Então, vamos estudar o que está acontecendo
no mundo, em nosso país, em nossas sociedades, em nossos grupos, em nossos lares, mas principalmente dentro de nós. Analisemos o que acontece conosco e que rebeldia é essa de querer votar em ladrões e se arriscar a perder a própria liberdade em troca de migalhas, dependência, né, e falta de valor pessoal, não se importando com quem batalha, com o resto do mundo, né, ou quem às vezes lhe dá o próprio emprego, quem paga o seu salário, né? Pior ainda, acreditar em teorias, como muitos professores e filósofos que acreditam nessa teoria de igualdade sem esforço pessoal. Isso não existe. A lei do mérito é uma lei cósmica. Você colhe o que você planta. Não existe isso de igualdade. Um professor de sociologia meu dizia: se zerassem o mundo, todo mundo com as mesmas condições, bastariam 5 minutos e não estaria o mundo mais igual. Porque o, aquele que se esforçasse mais, acreditasse mais em si e na sua força divina, na força que existe em cada um de nós, não já se sobressairia perante os outros. Em 5 minutos já estaria tudo diferente, né? Daquele que fica dormindo esperando que caia do céu, né? Não acredite em recompensas fáceis ou numa igualdade forçada. Isso não existe, né? O autor conta que toda a lei dos direitos humanos, direito das mulheres, tudo que vemos hoje em relação à proteção, à ordem, né? Códigos de conduta, as constituições, todas elas nasceram da influência dos ensinamentos da lei do amor vividas por Jesus. Foi deste exemplo de vida que surgiram estas leis. A mudança é lenta para não despertar a violência dos homens. Esta é a causa da lentidão da transformação. Muitos falam, por que os espíritos, já que ajudam, não vão lá, quebra tudo, morre os bandidos, né? Então, é por esse motivo, para que não haja um confronto de ideias, para que cada um evolua, a chance é dada a todos para justamente aprenderem a ter a liberdade de escolha, a responsabilidade sobre suas escolhas mais sábias, né? Mais humanas. O autor conta que os essênios é, eram o povo mais próximo de Jesus, porque eles já acreditavam naquela época sobre a imortalidade da alma e a existência anterior ao corpo físico. Eles eram os que mais se aproximavam, né? Depois entra na evolução do cristianismo, após a morte de Jesus, que veio justamente a partir dos essênios, com quem Jesus passou uma época de sua vida. Depois vieram os apóstolos, as atrocidades dos tribunais do Santo Ofício,
que tentaram de todo modo pelas trevas desvirtuar os ensinos cristãos até a vinda de Lutero, que reformou a Igreja, trazendo de volta a simplicidade dos ensinos do mestre da Galileia, com muito apoio espiritual e planejada essa vinda de Lutero. Depois veio o papado, que vem até hoje, mas que também muito corrompe a simplicidade ensinada por Jesus e a política sempre entrando no meio, né? Nesta idade negra de barbáries cometidos pela Inquisição, espíritos como Francisco de Assis, Lutero, Joana d'Arc, Giordano Bruno e tantos outros reencarnaram para porem um fim nos abusos do clero e resgatarem a lei do amor trazida por Jesus. Aqui é a noite é o dia, né, mais importante da história da humanidade no cristianismo, quando Lutero, após apresentar as hipóteses do protestantismo, junto ao imperador Carlos V, ele aceitou e rejeitou, né, oficialmente os abusos do poder religioso e acabou com aquele tribunal satânico, né, do Santo Ofício. Aqui a listagem de muitos que vieram ajudar, né, Galileu e vários outros, abrindo assim as portas para o Espírito de Verdade, que era uma grande falange de enviados de Jesus, colaboradores, né, ex-apóstolos, inclusive, que orientariam o trabalho de Kardec, mas que já vinha desde a Idade Média sendo planejado para orientar estes espíritos em suas missões e trazerem o caminho do Consolador prometido de Jesus, que era a vida após a morte, né? A partir daí entramos nos capítulos novos, né? Capítulo que não fizemos o resumo ainda, a invasão do mundo no capítulo 18, e ele começa com algumas frases de autores famosos, e inclusive de carta de Paulo aos Romanos, dizendo para não nos conformarmos com o mundo, mas transformar a nós pela reforma, renovação dos nossos entendimentos, para que experimentemos a vontade de Deus, o que é melhor para nós, porque Deus quer o melhor para nós. Nesta época, tivemos 200 anos que o mundo recebeu muita contribuição para o plano físico, estabelecendo assim as bases do iluminismo, dando uma trégua, né, na Renascença. Muitos artistas trazendo além da estética, da ordem, reavivando e sutilizando aquela brutalidade que o homem ainda trazia, né? Então, Michelangelo, Leonardo da Vinci, todos os grandes compositores, né? Como Vivaldi, Bach, desde o barroco até os mais modernos, né? Copérnico quebrando aquela teoria que a igreja era sustentada, né? Que a Terra era o centro do universo,
ele, Galileu, todos ajudaram a dizer que não, né? E tirou assim também a igreja, ajudou, né, a tirar aquele poder da igreja como centro de evolução, né? Igualmente, Gutenberg, a imprensa, as artes, literatura, em todas as áreas até estabelecerem as bases do iluminismo que vocês poderão ler aí, né? Pausando o vídeo. Aí, muitas ocorrências incentivaram, o progresso foi muito incentivado através de todo esse impulso que veio, né? No auxílio também a ciência, teve a Revolução Industrial, mulheres começaram a trabalhar, embora as trevas continuassem, né, tentando o governo do mundo para prosseguirem com o seu plano de destruição, muito progresso teve, né, em todas as áreas, especialmente com a Nikola Tesla, com o seu plano de distribuir energia gratuita, que também foi boicotado pelas trevas, né, através de interesses políticos. E chegamos então à Revolução Francesa, né, que novamente tinha aqueles abusos na França, na noite mais tenebrosa, o maior genocídio da história humana, que foi um massacre da noite de São Bartolomeu, em que protestantes eram trucidados, assim, né? Porque havia a união do rei da França com os emissários do Papa Gregório, que era um espírito da falange dos dragões. Então, crimes hediondos eram cometidos ali, né? E a Assembleia Legislativa declarou que não havia Deus, que era tudo mentira e que a capital das luzes, né, Paris, não existia Deus e as trevas morais então se intensificaram e só haviam mendigos, né, por toda parte. Os dias sucederam, houve uma batalha muito sangrenta, né, nessa revolução e finalmente acabaram, né, conseguiram vencer e muitas coisas mudaram. O povo da França então aboliu a monarquia, né, que tomava conta de tudo. Ele para estabelecer a primeira República Francesa, né? Porque na monarquia, olha só, há tanto tempo atrás, 1799, 1800, né? 2 séculos atrás, o que é que a monarquia fazia? O que hoje é comunismo. Ele tirava a liberdade das pessoas, ai de quem falasse alguma coisa, ai de quem quisesse ter religião. Estrucidaram os protestantes que queriam a volta daquela, desde a reforma, né, de Lutero, a simplicidade, a lei do amor, da igualdade. Então, mata todo mundo, acaba com a liberdade, ninguém pode falar, ninguém tinha propriedade própria. Quem caía nas graças de Deus tinha um feudo ali que ganhava uma terrinha, mas podia ser tocado a qualquer instante, não havia segurança, né? Então, a partir daí, eles
conseguiram, né, libertar o povo dessa monarquia absurda para estabelecerem a República Francesa e que temos hoje na França. Em 2024, 2 séculos após. Naquela época, na primeira foto, eles colocaram uma dançarina no lugar da divindade, dizendo que divindades não existiam. Hoje, a catedral pega fogo e está em reforma. Ontem, após essa declaração dos direitos humanos, de tudo o que ocorreu na Revolução, nesse resgate à liberdade, à propriedade, à segurança, à liberdade de expressão também. Olhe Paris hoje, nas Olimpíadas, forrada de mendigos que foram expulsos aos milhares para embelezar a cidade para os turistas durante as Olimpíadas. Notícia desse jornal. Será que aprendemos com o passado? O autor reflete, né? Como vimos na pandemia, desencadeou um surto enorme de depressão, de medo pessimista, né? Com tons cinzentos, né? Desse pessimismo que está no ar, desacreditando de tudo. As pessoas acabam desacreditando de si mesmas, de seu próprio valor. Então, gente, vamos ver, olha o que nós percorremos, nós aprendemos desde ser pedra, as leis da repulsão, passamos por vegetais, por minerais, por animais, criamos um corpo, aprendemos instintos, superar instintos, agir com sentimentos. Hoje temos responsabilidade pelos nossos atos. Vamos estudar o que está acontecendo na política, tem tudo a ver com o nosso futuro e a nossa evolução. Vamos acabar com esse plano trevoso dos dragões da nova ordem mundial de destruição. Vamos preservar, sim, a união de propósito para o crescimento e bem-estar de todos. A força bruta, chegamos ao século XX, passamos, então, por 2 guerras, as 2 grandes guerras, Golfo Pérsico, a Guerra do Vietnã, disputas no Sudeste Asiático, lutas sangrentas patrocinadas sempre pela insensatez humana, por essa sede de poder, né? Hoje vemos também Ucrânia, Rússia, lá no Irã, no Iraque, toda essa região, em Israel, né, os terroristas, em toda parte, né? Será que nós estamos aprendendo quem nos governa? Vamos perceber o que está por trás, né, de uma pessoa que foi condenada e hoje está livre, quem está num tribunal superior para julgar as pessoas sem ter sido votado, sem título. Como, né? Vamos perceber isso. O plano, será que ele faz parte de quem?
das trevas ou da luz, do plano de poder de destruição ou não. Isso é mundial, não é só no Brasil. O plano espiritual acompanha de perto essa guerra espiritual, né? Ele diz que o homem é violento, espalha sua violência na sua morada planetária, né? Então, seus conflitos internos, suas batalhas internas acabam refletindo nos que estão próximos e nas nações. O plano espiritual acompanha de perto e as batalhas ocorrem lá também, no plano superior, sob o comando dos exércitos de Miguel. O autor nos fala que nosso planeta viaja rumo à constelação maravilhosa de Hércules, locais mais sutis, de novas vibrações, mas ainda não alcançamos a paz interior para estabelecer a nossa felicidade definitiva, né? No capítulo 20, finalmente, o autor alerta, entre muitas coisas, né? E reflete que não viemos aqui sobre a influência, que nós chegamos aqui sobre a influência do que sentimos. São nossos sentimentos e que comandam nossas ações e pensamentos. Só depois de sentir algo é que refletimos, temos esse tempo de pensar, elaborar planos e escolher, usar o livre-arbítrio para resolvermos a situação, para agirmos pela paz, para o nosso próprio crescimento e não por vingancinhas infantis, né? É urgente educar então esse sentimento, jogar fora as nossas tralhas para escolhas de ações mais construtivas, ecológicas para toda a humanidade e para nós próprios, né? Então, ficamos por aqui e da próxima vez apenas os últimos capítulos. Muito obrigado, até lá!